mais conhecido como Edilson Soares. Resido em Rolim de Moura desde 1982. Em 1982, cheguei nesta cidade como camelô, propagandista e mais conhecido como o Homem da Cobra. Nasci em uma pequena cidade do Pernambuco, no agreste pernambucano, em Bezerros, no dia 10 de março de 1957. Estou hoje com 67 anos de idade, tive uma infância muito pobre. Sou agrestino, pernambucano, e nasci em uma família pobre de agricultor que não tinha terra para trabalhar. E cresci e aos 9 anos de idade eu passei muitas dificuldades em minha vida. Eu, como pernambucano, pobre, eu cheguei, meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 9 anos de idade, e nesta época eu cheguei a pedir sobra de comidas em restaurante para comer com a minha mãe e 3 irmãos. Cheguei a bater nas portas durante a noite, meus irmãos, a minha mãe e eu com fome, bater nas portas e perguntar: senhora, a senhora tem uma sobrinha de comida? E ela às vezes dizia que sim, às vezes dizia que não, na maioria é mais não do que sim. Mas eu trazia para casa a comida para minha mãe, para mim e para os meus irmãos. Aos 10 anos de idade conheci um camelô, um propagandista, e ele pediu permissão à minha mãe para que eu viajasse com ele. E eu fiz a primeira viagem na minha vida, e aí eu já não morava mais no Pernambuco, eu já estava morando na Paraíba, na cidade de Campina Grande. E na cidade de Campina Grande eu saí em uma viagem com os 10 anos de idade, arrimo de família. Eu tinha que trabalhar e o dinheiro que ganhava tinha que mandar para suprir as necessidades dos meus irmãos e da minha mãe. E eu saí vendendo naquela época camisa. Lembro-me ainda o nome das primeiras camisas, das primeiras camisetas que eu vendi na minha vida, era Texibon, o nome desta camisa. Depois eu passei a ser propagandista de produtos naturais. Eu vendi banha do peixe boi, banha do peixe elétrico, Rinafrigol, flor do Amazonas, enfim. E depois passei a ser raizeiro. E isso já com os meus 14 anos de idade, eu estava sem ir na minha casa. Trabalhava, mandava o dinheiro, naquela época muito difícil, a comunicação, só se falava por telegrama, só se mandava dinheiro pelo correio, e às vezes eu chorei muito na minha vida com a ausência dos meus irmãos e da minha mãe. E cresci deste jeito. Aos 17 para 18 anos de idade, arranjei uma mulher. Foi quando voltei para a minha casa, já com uma companheira, mãe de 3 filhos que tive no primeiro casamento. Neste percurso da minha vida, eu passei muita necessidade, mas graças a Deus, sempre tive Deus no meu coração e a fé que Deus um dia ia me abençoar e que eu ia ter uma vida melhor. E superei esta vida. Eu, quando com os 17 anos, conheci uma mulher, construí uma família. Em 1995, me separei desta família e entrei em outro casamento. Em 1995, eu tive aqui de 82 a 90, eu morava em Goiânia, e aqui em Rolim de Moura. Eu morava em Rolim de Moura, os meus filhos e a minha ex-mulher morava em Goiânia. Eu passava 40 dias em Rolim de Moura e 10 dias em casa para organizar a mercadoria para vir. Até quando foi em 1990, eu saí aqui de Rolim de Moura, fui para São Paulo. Fui morar em São Paulo. Peguei a minha esposa, minha ex-esposa e os meus 3 filhos e fomos morar em São Paulo. Eu vivia separado, 40 dias fora, 10 dias em casa. Quando fomos morar juntos, só convivemos 5 anos. A vida não deu certo, porque eu era ausente quando eu estava presente. Infelizmente, não sei porquê, mas o casamento não deu certo. Nos separamos e eu vim aqui para Rolim de Moura novamente.
Fiquei aqui em Rolim de Moura em 95. Em 2010 tive uma grande perca na minha vida. Perdi um filho, uma nora, grávida de 7 meses, em um acidente que a cidade conheceu, o finado J. Xavier, que era o meu filho também radialista. Neste percurso que eu era camelô, eu cheguei um certo dia na cidade de Vilhena e eu pensava que estava rico, porque eu tinha uma caminhonete F1000 cheia de plantas medicinais e eu encostei em um hotel. A minha esposa, grávida de um filho que hoje está formado mês passado, graças a Deus, eu tive o prazer de colocar um anel no dedo dele, ele se formou em Direito e a minha esposa estava grávida deste garoto. E o cidadão olhou para mim e disse: você é aquele garoto que lá na Paraíba, em Souza, trabalhava vendendo os produtos? Ele não sabia. Eu cheguei no hotel e digo: sou. Ele disse: você ainda continua sendo camelô, o homem da cobra? Eu digo: sou. Ainda. Ele disse: você tem propriedades? Mora onde? Eu digo: mora em Rolim de Moura. Ele disse: você ainda está na profissão? Eu digo: estou. Ele disse: o senhor tem lá uma propriedade, tem gado, tem terra? Eu digo: tenho não. E eu pensava que estava rico, porque eu tinha uma caminhonete F1000 cheia de mercadoria. Eu olhei para ele e digo: não, mas eu tenho essa caminhonete, tenho a esposa, pensando que era rico. Ele olhou assim para mim e disse: olha, o senhor está na profissão errada. Eu olhei para ele e disse: por que eu estou na profissão errada? Ele disse: porque o senhor não progrediu, se o senhor não tem casa, se o senhor não tem terra, tem só esse carro, deixe essa profissão. Eu olhei para ele assim e fiquei pensando. Aí saí de lá com a minha esposa, viemos para Pimenta Bueno. Cheguei em Pimenta Bueno, coloquei a minha bagagem, um fiscal da prefeitura chegou para nós e disse assim: olha, aqui não pode trabalhar. Eu tirei a mercadoria, botei em outro local. Chegou outro fiscal e disse: olha, o senhor vai colocar ali. E eu tinha 200 e poucos saquinhos de raízes, era muito trabalho. E eu tirei aquelas plantas, coloquei no lugar, e aquele negócio ficou batendo na minha consciência. Eu digo: esse cidadão dizendo que a profissão, o que é que está acontecendo? Vamos para Ouro Preto. Aí peguei a minha esposa, fomos para Ouro Preto. Quando cheguei em Ouro Preto, eu trabalhava, para quem conhece a cidade de Ouro Preto, eu trabalhava ali na beira da BR, naqueles 3 coqueiros, que chama-se a Praça dos 3 Coqueiros, de frente àquele primeiro posto, quando a gente entra na cidade. E ali era um canto que eu trabalhava há mais de 20 anos. Cheguei neste dia lá, quando eu coloquei a bagagem, que terminei de arrumar tudo, que comecei a trabalhar, chegou o cidadão da prefeitura fiscal: olha, aqui o senhor não pode trabalhar. Eu digo: como não posso trabalhar? Eu trabalho aqui há tanto tempo. Ele disse: não pode. Eu digo: o que é que eu tenho que fazer? Vá na prefeitura e tira uma licença. Fui tirar a licença. Cheguei lá na prefeitura, o pessoal lá da prefeitura disse: olha, ali o senhor não pode trabalhar. Pode trabalhar lá em cima, perto do hospital. Lá vai eu perto do hospital. Estou trabalhando. Quando começa o meu trabalho, o camarada chegou lá meio embriagado, disse: isso aí não vale nada, não presta, não sei o quê. Tá. Eu digo: rapaz, o negócio está feio. Olhei para minha mulher e digo: vamos para Rolim de Moura. Chegamos aqui em Rolim de Moura, arranjamos um pontinho e colocamos as nossas raizadas. Arranjei um emprego na Rádio Educadora AM de Rolim de Moura. Lembro-me, o primeiro salário, R$164. E eu era acostumado a ganhar R$1.000, R$1.200, todo final de semana. E passei a ganhar R$164 por mês. E passavam os meus amigos de profissão, os camelôs por aqui, que antigamente tinha muito, hoje não tem quase ninguém, e olhava para mim e disse: tu está nessa vida aí, rapaz, vai morrer de fome. Eu digo: tá, vamos ficar aqui. E fiquei, mas toda a vida eu tive fé em Deus. Eu sempre acreditei que Deus um dia teria coisas melhor para mim. E ficamos aqui, fui trabalhar no rádio, depois passei a trabalhar na política, que eu sou ventríloco, sou artista de rua, fui artista de rua há muito tempo. Eu sou ventríloco, tenho um bonequinho. E aí o ex-senador Ivo Cassol, aqui quando saiu candidato a governador, me contratou para me trabalhar na política com ele. Fui lá com o bonequinho, ele foi eleito governador, eu ganhei uma assessoria, fiquei trabalhando na emissora e fui progredindo.
Fui progredindo. Hoje, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono do universo, é o Senhor dos exércitos, hoje eu sou um empresário, graças a Deus. Eu me acho que sou mais rico do que o Silvio Santos, porque o que eu tinha e o que eu tenho hoje, eu sou muito mais rico do que o Silvio Santos. E sabe por quê? Porque acredito em um Deus vivo, em um Deus verdadeiro, independente de igreja. Eu digo no meu coração, eu acredito em Deus. E digo para vocês que estão aqui nesta noite, não deixe nunca de acreditar que dias melhores virão, porque Deus é o Rei dos Reis, é o Mestre dos Mestres, é o Médico dos Médicos. E todas as decepções que eu tive em minha vida, hoje eu tenho só alegria. Tenho 2 famílias, porque tenho uma ex-esposa e tenho 2 filhos com ela. Sou avô de 6 netos, tenho 3 bisnetos. Tenho agora o prazer de ter um neto, filho do meu finado filho, que se formou também no mês de setembro agora em engenharia civil. O meu filho com a minha atual esposa, o primeiro filho deste casamento hoje é bacharel em Direito e diretor da Rádio Tropical, lá da cidade de Presidente Médici, na qual nós comandamos aqui na região. A Rádio Planalto 91.1 FM e a Rádio Tropical 92,7. Então, este é o meu depoimento. E digo para vocês, olha, nunca deixe de acreditar e seja uma pessoa que tenha esperança na vida. E nada neste mundo pode atrapalhar as pessoas que acreditam em Deus. Este é o meu depoimento e eu agradeço a atenção de cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão presentes. E agradeço de todo o coração aos meus convidados que eu convidei e está aqui nesta noite para ouvir este meu depoimento. Muito obrigado a todos e uma boa janta.